Blocos, nobres e herdeiros. Nós temos 4 tipos de blocos. Os blocos de nobres, que são caracterizados por ter esses 2 números aqui, que eu já vou explicar do que se trata. Nós temos os herdeiros, que também tem esses 2 números, mas também tem uma coroa no canto superior direito. Nós temos os postos, não tem esse número no canto inferior esquerdo e são roxos. E temos os mercenários, que não tem esses números embaixo. Os blocos de postos são esses blocos roxos, incluindo o do rei. Esse número quadrado, num quadradinho no canto inferior direito, tem a ver com o ranqueamento desse posto. Quanto mais importante o posto, maior o número do ranqueamento. Então, o do rei é 5. E ele é o único que tem um número aqui no canto inferior esquerdo. Esse número aqui acrescenta mais 1 no valor de outra carta que tem esse número à esquerda. Vejam que os outros postos não têm. Só o rei tem. O rei tem esse valor igual a 5. O chanceler, 3. E quanto menos importante é o posto, menor o número. Esses números têm a ver com as cartas do parlamento, os postos das cartas de parlamento, em que o rei ele é o primeiro no ranking. Depois vem o chanceler, depois, em terceiro, o tesoureiro, e assim vai para as outras cartas de parlamento, dos postos no parlamento. Almirante, capitão de Calais, tenente da Irlanda, e assim vai. Os mercenários são esses 4 blocos: os franceses, os escoceses, os galeses, né, do país de Gales, e os burgúndios, da Borgonha. Eles não têm a classificação de comando, nem o ranqueamento de nobre. A classificação de comando, que seria o círculo que ficaria aqui embaixo à esquerda, e o ranking de nobre aqui à direita. Os blocos de nobre são esses que apresentam uma classificação de comando no círculo e o ranking de nobre no quadrado. Então, esse aqui tem uma classificação de comando 2 e ranking de nobre 3. Quanto maior o número aqui, mais importante é. Os herdeiros são diferentes. A única diferença é essa coroa no canto superior direito. Isso mostra que ele é um potencial herdeiro. Ele vai se tornar um herdeiro, esse outro aqui também, quando a respectiva carta de herdeiro for jogada. Então ele passa a ser um herdeiro. Força de combate. O jogo vem com dados azuis, verdes e vermelhos. E as peças os blocos vêm com ícones indicadores de dados nos seus lados. Alguns têm
1, 2, 3 lados com indicadores de dados. Outros têm 1, 2, 3, 4 indicadores. Enquanto alguns blocos têm menos indicadores. Este bloco de Beaumont, por exemplo, tem apenas 2 lados indicando. Aqui, um dado azul, um dado verde. Quando esse bloco sofre dano, ele é virado e passa a ter força só de um dado verde. Como que funcionam essas cores nos dados? Vejam que o dado verde sempre mostra 6, enquanto o dado azul sempre mostra 5. Em outros blocos aqui, por exemplo, o do rei, o dado vermelho sempre mostra 4. Por que isso? Porque os dados, o dado verde, ele atinge apenas com o valor 6. O dado azul, de 5 a 6. E o dado vermelho, de 4 a 6. Então, a anatomia de um bloco. Aqui nós temos o nome do condado. Aqui nós temos a classificação de comando. Aqui nós temos o ranqueamento do nobre. E aqui em cima, quando o bloco está em pé, aqui é a força máxima que o bloco pode ter. Quando ele vai sofrendo dano, ele vai sendo virado em sentido horário. Sentido horário que eu quero dizer é que agora passa a ser aquela força do nobre. Então, quando ele sai da última força, que é a menor força dele, ele é eliminado. Mas o eliminado depende se ele é nobre ou não, e nós vamos falar isso mais adiante. Tem peças que não são de nobres, como a peça dos mercenários, no caso aqui dos franceses. Depois da última força, quando ele já está assim, se ele sofre dano novamente, eliminado. Warwick, a última força, é o último lado. Se ele estiver assim, sofreu mais um dano, eliminado. Em princípio, eliminado, mas se for nobre, a gente vai ver que ainda vai ter alguma rolagem para saber o que vai acontecer. Se não for nobre, eliminado. Então, se um nobre foi eliminado, se ele não recuou, não pode considerar ele como eliminado se ele recuou. Então, nós temos que ver o que acontece com ele. Então, o dono do nobre que foi eliminado, ele rola um dado. De 0 a 3, se ele tirou de 0 a 3, ele é morto. Então, o resultado é morto. Então, o nobre fica indisponível e, se for um herdeiro, está fora de jogo. Se tirar de 4 a 5, ficou ferido. Então, se for um nobre, que não é um herdeiro, está inativo. Se for um herdeiro, fica não declarado. De 6 ou mais, escapou. Então, tanto faz, nobre ou herdeiro, fica não declarado. Mas tem uns modificadores. Se o bloco foi eliminado por uma rolagem de atrito, então o modificador é de mais 2. Se um inimigo forçou o recuo, então o modificador é de mais 1. Você recebe mais 1 na contagem. Se o bloco é um herdeiro, ele recebe mais 1. E se o bloco foi eliminado por uma batalha, então ele recebe menos 2.
Então se joga os dados e se tira 2, e daí se compara aqui. Para que um bloco volte a ter a força máxima, ou seja, se ele não está em pé, para voltar a ter a força máxima, seria por agrupamento. Então, usando o agrupamento, ele volta à posição. Ou então, assim, para aumentar a força, não precisa ser para máximo. Né? Para aumentar a força por agrupamento ou através de uma carta de evento. A classificação de comando, que é o número no círculo, significa o número de blocos que um nobre pode conduzir num movimento ou que ele pode comandar num combate. O número no quadradinho significa quem comanda no combate. Então esse aqui que tem o número maior comandaria esse aqui que tem o número menor. Ele também significa quantos votos que o nobre tem na fase do rei.